Pode começar. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsta Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Mukhaṁ karoti vācalam bangulam ghayate girim Jadkripatamaham vande Siguru dinataram Narayanam namaskrityam narochaivo narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 11, verso 3. Leu dois, mas na hora que ia comentar, caiu. Estava falando que aqui falou, Arjuna chamou Krishna de Kamala Patraksha, significa de óleo de lótus, porque o olho de Krishna comparado com lótus, o formato é de lótus, da pétala de lótus, o olho de Krishna tem aquele formato alongado, e também o lótus vermelho, o branco, tipo o branco que a gente tem no olho, o de Krishna é avermelhado. Então esse lótus rosa, vermelho, é bem similar ao olho de Krishna. Por isso que é chamado de Lotus Ayad, aquele que tem olhos de lótus. Tanto a cor quanto a forma da pétala de um lótus é similar ao olho de Krishna. A forma de Krishna é belíssima. No verso 3, Arjuna está falando para Krishna. Evam etadyatatatvam atmanam parameshvara drastum ichami te rupam aiswaram purushottama. Tradução. Ó maior das personalidades, ó forma suprema, embora veja aqui diante de mim a sua posição verdadeira, eu ainda desejo ver como você entrou nesta manifestação cósmica. Eu quero ver esta forma, esta sua forma.
Significado. O Senhor disse que porque ele entrou no universo material através de sua representação pessoal, a manifestação cósmica tornou-se possível e continua existindo. Agora, em relação ao Arjuna, ele está inspirado pelas declarações de Krishna, mas para convencer os outros no futuro que talvez pensem que Krishna é uma pessoa normal, ele deseja vê-lo realmente em sua forma universal, ver como ele age dentro do universo, embora esteja à parte deste universo. O fato de Arjuna ter pedido a permissão de Krishna também é significativo. Uma vez que o Senhor é a suprema personalidade de Deus, ele já está presente dentro do próprio Arjuna. Portanto, ele conhece o desejo de Arjuna e pode compreender que Arjuna não tem desejos especiais de vê-lo em sua forma universal, pois ele está completamente satisfeito por vê-lo em sua forma pessoal de Krishna. Mas Krishna pode compreender também que Arjuna quer ver a forma universal para convencer os outros. Ele não tinha nenhum desejo pessoal de ter a confirmação de Krishna. Também compreende que Arjuna quer ver a forma universal para estabelecer um critério, pois no futuro haveria muitos impostores que se fariam passar por encarnações de Deus. Portanto, as pessoas devem ter cuidado. Uma pessoa que alega ser Krishna deve estar preparada para mostrar sua forma universal, a fim de confirmar o que alega para as pessoas. Não. Você entendeu aí, Giovanni? Pois é, Prabhu, eu entendi que aqui que Arjuna ele já conhecia a forma universal de Krishna, né? E aqui ele estava querendo que Krishna mostrasse para ele para que no futuro não viesse falsos, né, deuses, né? Eu acho que ele vai explicar depois ali, né? Nos próximos versos. Ele sabia que já tinha aceitado Krishna como suprema personalidade de Deus, né? A forma essa de Krishna que ele estava vendo é ainda muito mais deleitante do que a forma universal. Até então ele não tinha visto. Mas o que ele estava vendo é muito mais do que a forma universal. A forma de dois braços é mais elevada, muito mais que a universal. Universal é relacionado com o mundo material. Aquela que ele estava vendo na frente dele é Satidananda, totalmente transcendental. Então não fazia um sentido ele pedir. Por isso o Swami Prabhupada falou bem aqui. Ó. Foi para quê? Para a gente. Não pode ver mesmo. Foi para. Ai, desculpa. Perdão. Foi para quê? Para a gente saber quem é Krishna e para aqueles que ainda assim duvidam, mesmo com o Gita. Mesmo com a instrução que Krishna deu para Arjuna até aqui, alguém pode pensar, Krishna tem dois braços, estava na carruagem, falou isso para Arjuna, então ele não é Deus. Muita gente pensa isso. Então, para isso, Arjuna falou para ele manifestar a forma universal. Porque nenhum rei, comandante militar ou qualquer semideus pode mostrar essa forma. Só Deus pode fazer isso. Então, por isso que Arjuna pediu para não ter dúvida quem aquele Krishna de dois braços é. Por esse motivo. E aí não tem dúvida. Quem pode fazer isso? Só Deus. Ninguém mais. É por esse motivo que ele já tinha aceitado, ele já glorificou nos capítulos anteriores Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus. Não tem sentido. Ele pediu para quê? Para no futuro ninguém ter dúvida. Então, por esse motivo. Krishna entendeu isso também, o que estava no coração dele, sendo onisciente, soube entender isso. E também para no futuro, se alguém falasse que era Deus, alguém pode perguntar, então mostra a forma universal. Ele não vai conseguir, então ele não vai poder provar nada. Mas Krishna provou por esse motivo.
E Arjuna é muito mais satisfeito com a forma de 2 braços do que universal, muito mais. Só por esse motivo ele pediu. Senão não faz sentido ele pedir. Por exemplo, quando as gopis estavam procurando por Krishna em Vrindavan, e ele apareceu numa forma de 4 braços, elas não deram nem ideia. Por quê? Não tem nenhum prazer em ver a forma de 4 braços. Arjuna não é em Vrindavan, é em Mathura e Dwaraka. E nesse caso aqui, Kurukshetra. Ainda assim, a forma universal é material, é manifestado no mundo material. Na verdade, nem existe realmente. Foi só uma opulência, igual falou aqui antes, as opulências de Krishna. Então não faz sentido nenhum ele ter pedido. Igual as gopis, quando Krishna de 2 braços apareceu de 4, elas nem olharam nem nada. A Arjuna não. A raça dele é muito maior, a visão espiritual dele é muito mais do que forma universal, que é para materialista, na verdade, igual falou aqui antes. Para aqueles que de pouca fé. Não foi só por esse motivo que ele pediu, para manifestar essa forma. Alguém aí? Pergunta nesse? Ah, ficou entendido aí? Forma universal foi manifestada como opulência. Ela vai explicar aqui direito. Ela, na verdade, ela é imaginária, entendeu? Ela não é uma forma de Deus, na verdade. Igual falou, a Krishna falou, dentro do oceano eu sou corpo de água, eu sou oceano. Dentro dos deuses aquáticos eu sou Varuna. Dentro dos luminosos eu sou a lua. Isso é opulência, não é que a forma da lua é Deus, entendeu? Então, nessa forma universal, ele vai manifestar ele como sendo tudo no universo. Por isso é uma forma universal. Como tudo no universo material é Deus. Entendeu? Ou seja, essa forma é imaginária. É só para mostrar a opulência de Cristo. Entendeu? Vai explicar aqui. Não. Essa forma que você viu de mais de 4 braços, ela é essa forma universal, entendeu? Ela não existe nos planetas transcendentais. Não existe. Os planetas transcendentais é Narayana. Narayana, 4 braços, Vishnu, 4 braços, Rama, 2 braços, Krishna e Mathura, 2 braços, Krishna e Vrindavan, 2 braços. É 4 braços, 2 braços. Essa que você viu de vários braços, ela é só no mundo material, manifestou temporário, como opulência. Ela não existe, na verdade. Porque Deus não é material. O universo material não é diretamente Deus, entendeu? Por isso que fala a explicação que é imaginária. Foi só para manifestar uma opulência. Mostrar para. Porque na verdade, isso é explicado no comentário de Gurudev, nós vamos ler. É maravilhoso a explicação, porque todo mundo sabe que Deus é grande. Allah significa o quê? Deus é grande. Javé, Jeová, todo mundo sabe, Deus é o Criador. Mas a maior opulência é Deus menor do que tudo.
Você vê, quando Krishna vem como bebê, isso é mais incrível do que Deus como criador. Todo mundo sabe que ele é criador, mas quando ele vem como uma criança comum, isso é muito mais incrível. Aqui Krishna está de dois braços liderando uma carruagem. Alguém pode imaginar que Deus faz isso? Não. Então isso é mais incrível. Então mas pode parecer com essa atividade de Deus que ele é uma pessoa comum. Por isso é que, para tirar essa dúvida, ele vai manifestar a Arjuna pediu para manifestar essa forma universal com opulência material, para as pessoas comuns entender que essa forma de dois braços, na verdade, é Deus, o Criador de todo o universo, entendeu? Porque é difícil para a maioria entender que Deus, o Criador de tudo e de todos, vem no mundo material e age como uma pessoa comum, similar a comum, dois braços, duas pernas, faz atividades como se fosse comum, chora em Vrindavana, é líder da carruagem de Arjuna, vai para a batalha como se fosse um rei comum. Então é mais difícil de compreender. É uma opulência mais maravilhosa que a grandiosa que todo mundo sabe. Mas essa de similar a comum, pouca gente sabe. Mas para essas pessoas que não têm fé nessa, foi manifestada essa forma universal. Que aí prova que ele criou tudo. Isso é que Gurudev explica no comentário mais detalhado. Só para eu falar alguma coisa nesse sentido aqui. Porque é raro alguém ter essa fé, entendeu? Mas, se alguém tiver, melhor ainda. E se não tiver, é impossível dar resultado de Bhakti. Primeira coisa é fé. Então, é necessário ter fé. Fé nas escrituras, no Gita. Porque só externo, eu sou devoto de Krishna, eu tenho essa roupa, olha que lindo. Isso não vai trazer avanço espiritual para ninguém. A pessoa tem que refletir em que ela tem fé. Se ela tem fé em Jesus Cristo, ela deve ir para a igreja. Ela deve refletir em quem que ela tem fé. No meu guru, mestre espiritual Vaishnava, ou no profeta abraâmico, Jesus Cristo, ou seja quem for. Ela deve refletir isso primeiro. Porque externamente não vai dar avanço espiritual para ninguém. A gente vê isso muito acontecendo no Ocidente. Então, a gente tem que ver o interior, porque fé é a primeira coisa. Essa fé em Krishna é rara. Por isso é que a Arjuna está pedindo para manifestar. Mas se alguém tem fé nisso, então ele vai ver que o avanço espiritual é rápido. Se não tem fé, ou se a fé é fraca, ela deve escutar com respeito de alguém que tem essa fé. É a única saída. Com submissão ainda. Tem que saber escutar. Se escutar com desafio, vai morrer sem fé, não vai dar resultado nenhum. Então, fé é importante. Por isso que a Arjuna pediu isso aqui. Por isso que a forma de Krishna, ela não deve ser vista com o olho material. Deve entender que a forma de Krishna, até a deidade, ela é transcendental. A gente não pode aproximar com o olho material. Pensar, eu estou olhando a foto de Krishna, estou vendo Krishna. Não. Estou vendo a deidade, estou vendo a deidade. Não. Esse tipo de aproximação é errado. Como que vai ver? Através de serviço. Quanto mais nossa atitude de serviço aumenta, aquela forma vai manifestar automaticamente no coração. Aquela visão vai ser manifestada de cima para baixo. Não a gente vai ver. Eu quero ver Deus, eu vou ver com o meu olho material. Isso é desafiar Krishna. Siddhartha Maharaj explica, é botar o transcendental, que é Deus, na gaiola da nossa mente material e aprisionar ela ali e querer que ela entre ali à força. Ninguém vai conseguir ver. Ele não é servente nosso, a gente deve servir e ele que decide se quiser revelar ou não, na hora que quiser. Isso é Bhakti, atitude de serviço. Essas coisas transcendental, ela não é igual muita gente pensa. Exige dedicação, humildade, atitude de serviço.
sem desejo nenhum de desfrute, nem mesmo desfrute de ver Deus face a face. Aí sim alguém pode começar a praticar Bhakti Yoga. Isso é Bhakti Yoga. Qualquer outro desejo, até o desejo de ver Deus face a face, é um impedimento para Bhakti, exploração. Por isso é que não é nada fácil esse caminho, poucos estão realmente empenhados a trilhar. Mas se alguém tem essa fortuna, vai progredir nesse caminho. A primeira coisa é fé. Isso é a primeira coisa que a gente deve refletir e ver onde que está a nossa fé. Alguém aí? Agora, 4. Vê, o primeiro processo em Bhakti é Shraddha. Shraddha significa fé. Como que é ganhar dessa fé? Através de escutar. Escutar alguém que tem fé, pelo menos, está praticando realmente. Se a pessoa não estiver praticando ou nem tem um mestre legítimo, ela não pode dar fé para ninguém. Ela vai dar só coisa material, ideia material. Ela tem que escutar de alguém que pelo menos está praticando. Melhor o devoto puro, mas é muito raro. Então, pelo menos alguém que está praticando sem desejo material. Pelo menos isso. E escutar como? Com submissão. Só dessa maneira que ela vai conseguir fé. Só existe essa maneira, não existe outra. Isso é falado em todas as escrituras. Sringatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Fala no Srimad Bhagavatam. A única maneira é escutar o que? Krishna Katha. Ou as instruções de Krishna no Gita e no Srimad Bhagavatam. Escutar como? Com Shraddha. Shraddha significa fé. E submissão. Submissão significa escutar e deixar o sonho entrar. Sem ficar especulando, é isso, é aquilo, não. E se não entender, deve fazer pergunta até compreender direito o que está sendo falado na escritura. Só existe essa maneira. Se cantar sozinho, não vai vir fé. Então, o primeiro é Shravan, escutar. Mas como escutar também. E de quem escutar é importante. É assim que a pessoa recebe Shravan, fé, através do ouvido. No verso 4. Manyasya jitachakyam maya drastumiti prabho Yogeshwara tato metvam darshayatmanam avyayam. Tradução. Se achas que sou capaz de contemplar tua forma cósmica, ó meu Senhor, ó Mestre Todo-Poderoso Místico, mostra-me, por favor, esse ilimitado eu universal. Significado. Afirma-se que, através dos sentidos materiais, ninguém pode ver, ouvir, compreender ou perceber o Senhor Supremo, Krishna. Mas se, desde o começo, o devoto se ocupa em transcendental serviço amoroso ao Senhor, então Deus pode revelar-se para ele.
Cada entidade viva é apenas uma centelha espiritual, em razão do que não lhe é possível ver nem compreender o Senhor Supremo. Arjuna, como devoto, não depende de sua força especulativa. Em vez disso, ele admite suas limitações como entidade viva e reconhece a posição inestimável de Krishna. Arjuna pode compreender que, para uma entidade viva, não é possível entender o infinito ilimitado. Se o infinito se revela, é possível compreender, então, a natureza do infinito, pela graça do próprio infinito. A palavra Yogesvara também é muito significativa aqui, porque o Senhor tem poder inconcebível. Se Ele quiser, pode se revelar por sua graça, embora seja ilimitado. Por isso, Arjuna suplica a graça inconcebível de Krishna. Ele não dá ordens a Krishna, já que Krishna não é obrigado a se revelar a quem não se rende em plena consciência de Krishna e não se ocupa em serviço devocional. Logo, não é possível que as pessoas que dependem da força de suas especulações mentais vejam Krishna. Falou a mesma coisa aí. Então, é isso. Tem outra maneira. É só através dessa atitude. A graça só vai vir com essa atitude. Igual a gente faz pergunta para o mestre espiritual. Às vezes, se a gente faz da maneira correta, com a atitude correta, ele responde. Eu já vi isso, meus dois mestres, várias vezes. Se a pessoa faz de uma maneira, com a atitude não correta, ele não responde. Igual falou aqui. Por quê? Porque existe qualificação de quem está escutando e perguntando. Arjuna era qualificado, por isso que ele falou: se você acha que eu sou qualificado, você é o Senhor, você pode fazer o que quiser. A gente vê hoje em dia, muita gente faz as perguntas e quer, obriga que responde. E mais ainda, que a resposta tem que ser o que ela já pensou que é. Vai mais além do que isso. Se for diferente do que já pensou, ela fica nervosa. Significa que isso é o contrário de Bhakti. Por isso é que muitas vezes o guru não responde ou então engana, responde errado. A gente já viu isso várias vezes. A Arjuna está mostrando aqui o que é real discípulo. Você vê, esse verso aí deve ser estudado e refletido para ver como que Arjuna se aproxima de Krishna, que é o mestre dele. Aqui a gente tem um exemplo, se alguém quer realmente praticar Bhakti, como que deve aproximar de alguém que está escutando para fazer perguntas ou do mestre espiritual. Qual a atitude dela? A Arjuna está dando esse exemplo no Gita. Então, se a gente quer realmente ser devoto, a gente deve seguir o exemplo de Arjuna, aí a misericórdia de cima vai vir. De acordo com a nossa atitude, vai vir ou não. E aí, o que significa essa misericórdia vindo? Desejo de ir embora, problema ir embora. Aí, paz interior vai vir. Aí a gente pode ser feliz nesse mundo, mesmo com o mundo inteiro cheio de problema, e até a vida material nossa com problema, ainda assim a gente pode manter firme e tranquilo. Passar por cima de todos os problemas, externo e também dos nossos, vencer o principal, que é os nossos próprios, e ter uma vida exitosa. Se essa misericórdia vier, ela vai vir através dessa atitude que a Arjuna está mostrando no Gita aqui. Ele está mostrando para Deus, mas Deus aqui é o mestre dele. A gente deve mostrar isso para o nosso mestre, que também não é diferente do próprio Senhor Supremo, Krishna.
Mas quem vai fazer isso primeiro é fé firme. Sem fé, quem vai fazer isso? Ninguém. Então, primeiro, fé firme. Depois, atitude correta. Você vê, essas coisas parecem simples e tal, mas é a base mais importante que tem. É por falta dessa base que a maioria não consegue progredir e larga depois. A gente fala isso repetidas vezes, alguém pode pensar que isso aí já falou. Mas ainda não está com essa atitude. Então, o que vai valer Bhakti? Nada, enquanto não entender isso. Por isso é que isso é falado, você vê nos comentários de São Prabhupada, ele repete a mesma coisa 30, 50, 100 vezes. Que até que a gente não consegue essa atitude, a misericórdia não vai vir, a graça de Deus não vai vir aqui para baixo. Então essas coisas é básica, não tem, você vê, não tem nem muita siddhanta nisso. É coisa de atitude interior e fé. Essa é a base. Não tem nem muita filosofia. Por isso é que isso deve ser repetido. E o nosso foco deve ser essa base. Depois disso, tudo vai vir como revelação de cima, dentro do nosso coração. Mas sem essa base, nada vem. Você vê, São Prabhupada é esperto, ele falou isso aqui. Ninguém pode compreender Deus através de tentar conceber Deus ou olhar para a deidade e querer ver Deus. Ninguém pode ver isso. Deus é transcendental, olho material. Deus é Satidananda, nosso olho é material. Se alguém furar aqui, acabou o olho, ou seja, ele é material. Ele é palpável. Deus é fora. Ninguém pode encostar nele, é transcendental. A Prakta Satidananda. Ninguém pode ver ele. Ninguém pode conceber ele através da própria força, ou compreender com o próprio intelecto, ou ver com o olho material, ou tentar a força pegar ele. Aí eu vou ver. Eu vou olhar essa foto e estou vendo Deus. Não, não é ver Deus. Deus vai ser revelado para aquele que tem essa atitude aqui que de Arjuna está mostrando. Com humildade, orar e escutar sobre Deus. Aí o de cima vai vir revelar para baixo. Isso é misericórdia. Mas a misericórdia vai ser atraída pela prática e pela atitude correta. Essas duas coisas necessárias. Por isso é que Deus não é muito fácil de ser conseguido. Muita gente fala, eu vi Deus, eu vi Deus. Ah, olha lá, a pessoa está cantando. Hoje mesmo eu estava lendo o livro Siddhartha Maharaj, falando isso. Na época de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tinha um Babaji, Edurada Kunda, que ficava cantando sobre Krishna e ficava jorrando lágrimas do olho dele o dia inteiro. E os serventes ficavam limpando o corpo dele, porque ele ficava todo molhado de lágrimas. Ele ficava cantando Maha Mantra, fazendo Kirtana e chorando, incessantemente, dia e noite. E aí as pessoas mais ateístas falavam que ele estava fazendo show, e aqueles que tinham um pouquinho de fé falavam que ele era um devoto super exaltado. E aí eles pensaram, quem que será que é? Aí chegou no ouvido de Bhaktisiddhanta, que era o guru dele, Saraswati Thakur. Aí eles perguntaram para Bhaktisiddhanta Saraswati qual que era o nível daquele Babaji. Saraswati Thakur falou que ele não tinha nenhuma concepção real sobre Deus, aquele Babaji. Na verdade, nenhuma concepção real. Aí Siddhartha Maharaj explica que no teatro a pessoa pode chorar. A gente vê em novela, o ator chora ali. Não é que ele joga coisa, não. Ele chora realmente. Ele consegue manipular a emoção de um jeito que ele até sai lágrima do olho. Então ele explica que devoção superficial e emotiva
ou mental não é devoção real, porque devoção real é manifestada de cima do plano transcendental no coração da alma rendida e tem atitude de serviço para Deus. Ali é manifestado coisa transcendental. Mas essa outra devoção mental, superficial e imitadora, ela é coisa da mente e dos sentimentos materiais da pessoa. Não tem nada de devoção. Isso a gente vê muita gente nisso também. Principalmente aqueles que gostam de falar sobre Radha e Krishna. Tenta imitar uma emoção transcendental e acha que aquele tipo de emoção é bhakti. Aquilo lá é só imitação. Muitas vezes para conseguir impressionar o público. Então, bhakti é isso, não é uma coisa fácil. A gente tem que ralar, não tem outro jeito. Mostrar para Krishna que a gente quer servir ele e dar a vida para ele, sacrificar a vida para ele. Aí ele pode ver a nossa atitude de humildade com ele, com os mestres, aí a misericórdia dele pode vir. Não é certo que vai vir, mas pode vir, se ele quiser. E aí servindo desse jeito, esperando essa misericórdia. É a única maneira. Isso é Bhakti Yoga. O Prabhupada explicou bem aí. Isso é que deve ser entendido. Isso é real Bhakti Yoga. O que andam dizendo aí não tem nada de Bhakti Yoga. Sou eu que estou falando, vocês viram, só o Prabhupada explicou a mesma coisa. Alguém pergunta aí? A gente vê esse tipo de atitude, principalmente no Brasil, e muito cristão. A gente percebe na rua andando. Hoje, pelo menos hoje em dia em BH, a gente está vendo muita gente com terço na mão, andando na rua e cantando. A gente percebe esse tipo de atitude, de humildade, de oração para misericórdia de cima. Percebe muito isso. Esse tipo de atitude a gente tem que desenvolver com Cristo. E não achar que está vendo Deus. Ah, eu sei muito sobre Deus, eles não sabem nada. Mas é aquele tipo de atitude que Deus vai revelar para o praticante. Não é achar que está vendo Deus ou sabe muito sobre Deus, isso não vai ser revelado nada. Pelo contrário, o ego vai aumentar e Deus vai ficar mais longe. Você vê, a concepção que costuma ter desse lado do mundo é completamente diferente. O povo costuma pensar que os cristãos não sabem nada e que é muito esperto porque sabe sobre Deus. É justamente o contrário. Porque eles têm muito mais atitude que está falando que São Prabhupada falou aqui. A atitude é a mesma. A diferença é que eles é com Cristo, a gente é com Cristo e com os Vaishnavas. Mas a atitude é a mesma. Então a gente tem o exemplo aqui deles. A gente pode ver muitos deles. Não é todos, mas tem muitos ainda. A gente é minoria e da minoria quase ninguém. Ou seja, quase nada. Mas deles tem mais exemplo para a gente ver. Principalmente quem está começando não tem exemplo perto, pode ter um exemplo assim que vai ser bom, para ter um exemplo face a face. É esse tipo de atitude que Deus vai revelar no coração da pessoa. Então, ninguém tem pergunta, não? Tá compreendido aí ou não?
Entendido, Prabhu. Isso é que isso deve ser desenvolvido a cada dia, não vai ser uma coisa que vai vir de repente, entendeu? É uma coisa que vai ser desenvolvida a cada dia, dia após dia, tentando. Aí um dia vai ser ruim, e aí vai de novo, tenta controlar, firme no canto do Mahamanta, orando, escutando, purificando o jeito que vai escutar, mais paciência, mais humildade, isso todo dia. É a luta diária, essa é a real luta. Se alguém lutar todo dia, ele vai sair vitorioso pela graça de cima. Por isso que exige essa coisa diária, de humildade, tolerância diária, com o mundo material lá fora, tudo. Isso tudo é a prática. Então a vida se torna a prática. Qualquer pessoa, vê, qualquer coisa que a gente vai sair, eu também saio todo dia, vou para fisioterapia, vou tirar xerox, vou livraria, imprimir coisa. Qualquer coisa a gente pode praticar. Sempre vai ter que lidar com os outros. Todo dia é prática. Qualquer coisa que a gente vai fazer é prática. Vai praticar tolerância, respeito, humildade, dedicação. Qualquer coisa é prática. Se a gente treinar isso todo dia, em qualquer atividade, Deus vai ver a luta de cada um a cada dia. Agora, se esquece isso, não vou viver a vida, esquece isso, é muito difícil. Não, eu vou preocupar aqui com o meu trabalho, minha família, isso aqui deixa para lá, senão eu vou ficar até doido com isso. É muita coisa, aí esquece. Aí não tem progresso. Progresso significa luta diária. Sem luta, não existe paz. Tanto no mundo material, muito mais ainda no espiritual. Quem escreveu muito isso foi o sucessor de Srila Bhakti Siddhara Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, escrevia muito nesse sentido. Vida espiritual de verdade significa luta. No começo a gente é cheio de desejo, falso ego, não é humilde, não é tolerante. Então vai ter que vir a luta para se tornar assim. Se não tiver essa luta, se a pessoa, não, tá difícil, não, esquece isso que eu vou ficar mais tranquila, ela vai viver a vida de um materialista desfrutador. Não vai ser devota. Não tem outra maneira a não ser essa luta diária. Sem escapar pela tangente, sem fugir desse, encarar ele, para passar pela purificação. É árdua? É. Tem outro jeito? Não. Mas o futuro é glorioso? É. Muito glorioso. Para quem vai passando essas fases. Se tiver fé, vai passando. Quando ela for passando, ela vai ver e vai começar a dar valor para aquilo. Não é a única maneira. Então, disposto a passar por isso. Não, ninguém? Pode fazer aí alguma pergunta aí, alguém. Outra coisa que ajuda também, qualquer pensamento material, de assunto material que vier, a gente pode conectar com as coisas de Deus, com as coisas das Escrituras. E isso também vai purificar o pensamento e o intelecto. Vai deixar a gente conectado com as coisas divinas. Qualquer coisa do mundo, qualquer assunto que vier, de acordo com cada pessoa. Ela pode conectar aquilo na escritura, ela pode pesquisar o que é de acordo com a escritura naquele tipo de assunto. Ela vai conseguir conectar com as coisas puras. Isso também ajuda a purificar o intelecto e a mente.
E também não vai deixar ela ser desvirtuada pelas coisas do mundo material aí. Teve a discussão hoje das ideologias que está no campo político aí, é um exemplo disso. Você vê as pessoas que estão firmes na religião, ou no caso na Bíblia, elas são as que estão combatendo a essas ideologias draconianas ou subterrâneas ou demoníacas que está tomando o Ocidente inteiro. Ideologia de gênero. O menino entra no banheiro, tem mulher lá dentro, sapatão. Aí a mulher entra no banheiro, tem um homem lá dentro que quer virar mulher. Isso já está acontecendo. Eu sei que o Tullus me conta. Já tem no colégio dele que é católico ainda. Isso está acontecendo em todos os colégios. Não vai achando que é brincadeira, não, que já está acontecendo. A gente acha que estão lutando à toa, não é não, já está acontecendo. E a tendência é aumentar, cada vez mais. Então, quem está lutando contra isso é aqueles que estão lendo a Bíblia, porque eles sabem que isso é errado. Então, esses não vão desvirtuar. Agora, quem não é firme na religião, eles acabam achando bonito. O que tem? Deixa isso acontecer. Até no dia que acontece com os filhos deles. Aí eles sentem na pele, aí eles começam a refletir melhor. Então, quem está lutando contra isso é aqueles que estão lendo a Bíblia. Então, se a gente lê o Gita ou qualquer outra escritura, a gente pode entender o que é certo e o que é errado. Não vai ser, não, isso é bom, deixa isso. Que é preconceito, que coisa boba, o mundo está assim hoje em dia, vão assim. Aí a pessoa vai, cada vez mais, vai aceitando as coisas. Não, vai virando normal uma coisa. Aí vai aumentando, vai passando os estágios. Não, isso é normal hoje. Aí amanhã outra coisa vai aprofundando. Acaba, vai todo mundo achando que as coisas mais demoníacas é normal. Para eles é normal, para a gente não é não. Para quem está praticando religião, para quem está firme nas escrituras, o que está acontecendo não é nada normal. É uma coisa totalmente satanista. Isso não é normal de jeito nenhum. Se alguém ler o Gita, nós vamos ler aqui no final, capítulo 18, fala da natureza divina e demoníaca. O que está acontecendo hoje está tudo aqui no Gita. Krishna fala. Então, quem vai ficar firme em entender o que é demoníaco e o que é divino? Aqueles que estão lendo as escrituras e estão praticando. Esses que vão lutar contra essas coisas e para Deus vai ser herói. Eles vão ser heróis ao olho de Deus. Igual o Gurudeva foi, Param Gurudeva foi, lutou contra isso na Índia. Swami Prabhupada lutou contra isso na Índia. Mandava carta para o presidente da Índia. Então, quem que está lutando contra isso aqui é que eles estão lendo a Bíblia. Porque eles estão firmes nas escrituras. Eles não estão lendo livro de cientista, ateísta, de ideologia satânica, ou ateísmo, ou progressista, ou ciência material, não. Os que estão defendendo aqueles que estão lendo a escritura, de 2000 anos atrás. Então, essa é a necessidade da fé. Essa é a única maneira de manter firme numa era dessas. Porque cada dia essas coisas vão crescer, já foi predito. Swami Prabhupada falou. Daqui a pouco isso vai tomar o mundo inteiro. E a gente está no meio disso. Se a gente não ficar firmemente estabelecido nisso, a gente acaba achando tudo normal e vai junto. Então essa é a necessidade de ficar firmes, hoje em dia principalmente. A pessoa fraca hoje em dia, ela não consegue nada. Ela não consegue lutar nem com ela mesma, muito menos com o mundo lá fora, que está avassalador. As coisas erram, o que é certo virou errado para o olho do mundo, o que é errado virou certo. Deve ser aceito por todo mundo. E quem não aceita é o demônio. Quem não aceita coisa errada, demoníaca, eles chamam de demoníaco. Ou seja, tudo invertido. Então, se a pessoa não for forte o suficiente para lutar
contra ela mesma, primeiro purificar e depois combater no mundo, ela acaba indo junto com a onda. Então, para isso, ela deve ficar forte. Como vai ficar forte? Fé nas escrituras, escutar, recitar, concentrar nessa luta diária de purificação interior nossa e assim progredir. Aí a gente pode ficar forte, que o mundo inteiro vira ateísta sem problema nenhum. Mas que a gente vai continuar forte e se conseguir fazer alguma coisa para os outros, tá bom. Se não conseguir, pelo menos tentou, tá bom também. De qualquer jeito. Deus está vendo e está vendo a intenção. Então tá bom de todo jeito. O que importa é a gente tentar todo dia isso. Ô, Prabhu, como que seria lutar contra essas ideias aí? Porque assim, a gente Tem que. várias formas, você vê os artigos que eu estou escrevendo aí na página. Isso é uma delas. A gente não vai entrar em negócio direto. A gente tem intelecto bom e está firme nas escrituras, pode escrever. Estou fazendo uma apostila agora, vou entregar na mão do Nicolas, foi o deputado mais votado, que é daqui de BH, ele está aqui direto. Vou entregar na mão dele. A gente que sabe as escrituras está firme, pode alertar um amigo, ao ver que está rolando um assunto, pode usar a inteligência, sem falar direto o que está acontecendo, sem usar nada de partido político, mas para entender a situação que está acontecendo. Aí fala das escrituras, o que é certo, o que é errado. E tem gente que não está sabendo o que está acontecendo, acha tudo normal. Tem gente que não está, né, tá preocupado com a vida dele, trabalha e não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Não percebeu o perigo que está correndo. Está vendo em volta aí, em volta da gente aqui, tudo acabado. Argentina, Venezuela, Bolívia, tudo acabado. E aqui, pô, muita gente acha que a vida vai preocupado com coisa dela. Não tá, muita gente não está entendendo que o perigo que está correndo. Então, o que a gente pode fazer é tentar, de acordo com as escrituras, passar para a pessoa o que é certo e o que é errado. Se ela entender, ela vai conseguir olhar e ver. Porque hoje em dia todo mundo acha tudo normal, esse que é o problema. E as coisas anormais vão só progredindo cada vez mais. Antes era estupro com meninos de 12 anos, por exemplo, 15. Depois passou para 12. Depois 10. Agora é com recém-nascido. Ou seja, só vai aumentando. A coisa vai aprofundando. E o povo vai. Com 15 é normal. Aí com 12 acostuma, é normal. Com 10 é normal. Aí vai todo mundo achando normal. Então, o dever nosso, primeiro é ficar firme a gente mesmo. Depois é dever alertar a sociedade. Todo pregador deve fazer isso. Alertar a sociedade. No espiritual é difícil, principalmente no Brasil, falar sobre alma. Então deve alertar sobre os princípios religiosos. Varnashandharma primeiro. Já ajuda bastante porque é a base para o espiritual é Varnashandharma. É o quê? Os princípios religiosos, o que é certo e o que é errado. Isso é a base. Sem isso, ninguém pode entender o que é a alma, o que é espírito, o que é a mente, o que é o corpo. Então, por isso é que a sociedade é importante, Varnashandharma. Primeiro deve explicar isso. Por isso que o Gita começa com isso, o Bhagavad começa com isso. Sem isso, essa plataforma, como que uma pessoa comum vai chegar a entender sobre a alma? Achando que o demoníaco é comum, achando que ela pode fazer o que quiser e é comum. Ela não vai conseguir entender nada espiritual. Então, isso é a base da sociedade. Então, isso é um dever de quem está praticando fazer. Como que vai fazer? Pode escrever, pode falar sobre as escrituras para um amigo, ou quem estiver perto que vê, que está com dúvida, ou que quer conversar, ou que vai perguntar, pode explicar de acordo com as escrituras, o que Deus gosta e o que ele não gosta. Então, isso vai agradar a Deus. E aí a gente vai estar praticando bhakti através disso. Não é diretamente espiritual, mas é a base. E é o que o povo entende. Como que você vai chegar na pessoa normal daqui e falar para ela, ó, você não é o corpo nem a mente, sabia disso? O que ela vai pensar? Eu já percebi isso agora, eu nem falo mais.
Eu percebo que a Achar que a pessoa gente não é entende louco. nada. O que que esse cara está falando? Esse dia na praça, eu fui falar uma coisa, nem foi direto, foi insinuando, a pessoa já parou de conversar. Tipo assim, eu já vi que ela já não conseguiu entender nada, eu já parei. O que a gente deve focar era nisso, nos princípios religiosos, e deve usar exemplo do que está acontecendo no mundo. Aí sim eles entendem. Bom, mas Isso. pelo Ah, menos no meu meio, infelizmente, assim, meu meio amigos, se eu falar algo do tipo de ideologia de gênero, minha nossa, professora preconceituosa, que eu sou isso, eu não vou me jogar pedra, porque realmente para eles é normal, assim, né? Tipo, até o homossexualismo realmente também não é normal, nem homossexualismo, não é normal. porque vai virando normal e todo mundo acha que é normal e agora avançou, né? Não é só isso, né? Agora é criança, né? Agora é criança, então a coisa vai ficando muito mais séria. Então o povo vai achando tudo normal, mas para quem está praticando, isso não é nada normal, isso é coisa de satanista. Isso é coisa de pessoa que faz magia negra, macumba, e não acredita que tem inferno, que existe céu, que Deus não vai julgar ninguém. Ela é ateísta e satanista. Então a gente deve ficar firmemente estabelecidos princípios religiosos e lutar contra os nossos impurezas a todo dia, ficar tolerante, humilde e orar para Krishna. Quando a gente fica forte, aí a gente pode avisar para os outros alguma coisa relacionada com os princípios religiosos. Primeiro, se alguém a gente vê que é afortunado, consegue entender, já está num plano básico religioso bom, a gente pode falar sobre a alma e espírito ela vai conseguir assimilar bem. Do contrário, pelo menos a minha experiência é que ninguém consegue assimilar nada de falar de alma aqui não. Por isso, São Prabhupada falou muito também, né, quando ele foi para os Estados Unidos, sobre Varnashram Dharma. E hoje em dia está fácil de falar, porque está muita discussão sobre isso. Então, o povo, muita gente está atento sobre isso, e a Bíblia está sendo discutida muito também por causa disso. Então, hoje em dia não é difícil falar, muita gente está entendendo. Isso o Gita está falando muitas coisas aqui também. É importante os princípios religiosos. Por isso é importante a gente ser também estrito em não comer carne, peixe, nem ovo, não usar nenhum tipo de droga, nem álcool, café, qualquer coisa desse tipo, não fazer sexo ilícito, não lidar com muito dinheiro. Por isso que isso também é a base, até para receber a Harinama, Maha Mantra, primeiro a pessoa tem que fazer isso no mínimo 6 meses. Por esse motivo, porque é a base. Os princípios religiosos, valores morais e religiosos é a base da vida espiritual. Sem isso, ninguém pode nem receber o Mahamantra do mestre espiritual. Primeiro, ele vai ter que ter uma base moral e religiosa boa, firmemente estabelecida. Por isso é que pede isso antes. Por esse motivo. Por isso é que a gente deve olhar para a gente primeiro. A gente não pode falar para os outros coisas que a gente não faz também. E não pode falar em princípios religiosos. Vamos supor, eu estou quebrando princípio, seja qual for. Eu não posso falar de princípio religioso para o outro, não vai ter poder nenhum. Mas se a gente está firme nesses princípios, a gente pode. E aí vai ter algum efeito. Então, primeiro a gente deve ficar firme nesses princípios, que é a base. Que é o quê? Não mentir, não enganar ninguém para nada, não ter rabo preso com ninguém, não comer carne, peixe nem ovo, não refugiar por fraqueza em drogas, em álcool ou em sexo ilícito, não envolver com muito dinheiro a ambição, eu quero ficar rico, quero ficar isso ou aquilo. Primeira coisa é isso. Isso vai estabelecer uma plataforma, nessa plataforma a gente praticar, escutar da maneira correta e recitar o nome. Nessa plataforma, o escutar e o recitar o nome vai dar resultado.
Pode fazer antes, sem seguir nada, pode recitar o nome, mas ele só vai começar a dar resultado depois que começar a seguir tudo. Aí vai dar o real resultado. Primeiro pode cantar o nome sem seguir nada. Através desse cantar, vai começar a seguir. Aí depois que seguir isso tudo, aí sim o nome que estiver cantando vai dar um benefício realmente espiritual. Então, de qualquer jeito, vai ter que seguir essa plataforma moral religiosa, que aos princípios religiosos chamam Varnashram Dharma, que é o que está sendo discutido muito hoje em dia aqui, por esse lance de política, que um lado quer os princípios da cristão, que é o que o país vive. O outro lado quer acabar com isso. Então, essa discussão está muito hoje em dia. Então, esses princípios religiosos é essencial para a população manter nele. Porque sem isso, tudo acaba. Qualquer esperança espiritual acaba, qualquer religiosidade acaba, e o que vem é avassalador em todos os sentidos. Moral, cultural, até financeiro, espiritual, acaba tudo. Então, por isso que essa base é importante. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Antes de cantar? Ninguém? Então bom. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Vijnami Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschachari Shatarine
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Namo Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva.
Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Para Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Shiva Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev ki Jai, Shri Radha Jai. Damodar Ju ki Jai. Jai. Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Jai. Sad Goswami Prabhu ki Jai. Jai. Chatatatma Shri Gaur Hari ki Jai. Jai. Jai Shri Jnana Deep Dhan ki Jai. Jai. Shri Chaturmasya Vrat ki Jai. Jai. Shri Kartik Mas Damodar Vrat ki Jai. Jai. Shrimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai. Todas as glórias devotos reunidos ki Jai. Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Haribu. Boa noite a todos. Boa noite para Valeu. Obrigado. Valeu, boa noite. Hari Boa noite. Bol.